Olá, estamos aqui para mais um programa inédito dos Jovens Pensadores, que nós fizemos um mês de férias, e aí fizemos aí algumas reprises dos programas que o pessoal mais pediu, e hoje nós estamos voltando com um programa inédito depois das nossas férias. E esse programa inédito, eu estou trazendo pela primeira vez nos Jovens Pensadores uma pessoa que já veio aqui no nosso podcast, no Pode Falar de Saúde, fez muito sucesso, um tema muito importante, que é justamente a educação digital, essa perplexidade que a gente tem visto hoje, não só nos adultos, mas também nos próprios jovens, como que as redes sociais influenciam o pensamento. Será que ainda há pensamento? Será que a gente simplesmente está repetindo o que a gente está vendo nas redes sem critério algum? Isso preocupa muito os educadores, preocupa muito a influência que isso está fazendo, não só nos jovens, nos adolescentes e nas crianças, mas também nos idosos, né? E nos adultos, de modo geral, também. Só que essas duas pontas, a gente entende que são as mais frágeis. Então, por isso, hoje, nós vamos fazer a primeira parte de um programa, vai ser um programa que vai passar, está passando hoje, dia 8, e vai passar também dia 15, primeira e segunda parte, porque é um tema que a gente... E ela vai vir mais vezes, porque ela está fazendo um trabalho magnífico, e por isso eu já trouxe ela aqui no Pode Falar de Saúde, para falar de saúde mental em relação à educação digital e toda a tecnologia que a gente tem enfrentado esses últimos anos, e com uma rapidez muito grande, o cérebro nem conseguiu acompanhar tudo isso, e ela faz palestras em escolas, ela vai falar tudo isso. E também vai responder algumas dúvidas nossas, algumas dúvidas que têm sido passadas a nós pelos nossos telespectadores e que ela vai responder aqui, hoje, dia 8, e na segunda parte do programa, que vai ser dia 15. Então vou passar para ela, ela vai se apresentar e eu vou começar a fazer perguntas para ela, que são perguntas que tenho certeza estão na mente de todos vocês que estão nos assistindo. Boa tarde, doutora Juliane Cavallini. É um prazer muito grande estar com você aqui nos Jovens Pensadores. Eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite, pela dobradinha, né? Agora a gente está voltando num outro formato, num outro programa. Isso. E eu fico muito feliz pelas palavras, inclusive por reconhecer todo esse trabalho que tem sido desenvolvido, porque para mim está sendo, a cada palestra que eu dou, em cada encontro que eu faço, um desafio, mas ao mesmo tempo é um desbravar, porque a gente acaba aprendendo com as crianças. E você tocou num ponto que eu acho que é algo que, olha, coincidentemente, essa semana, ele entrou numa pauta das minhas palestras, que são os idosos. Porque a gente fala de educação tecnológica, né, a gente tem mirado mais nas crianças, nos adolescentes, porque sim, é um grupo vulnerável, que está acessando demais as redes, excesso de tela. E os idosos, por outro lado, eles também estão sozinhos, eles também estão se inserindo no ambiente digital e estão sendo vítimas de crimes virtuais. Então, assim, são dois tipos de usuários da internet, cada um dentro de uma época da vida, mas que estão ali dentro do ambiente digital completamente desprotegidos, desconhecendo a respeito dos perigos e dos riscos. Então, eu digo que hoje a educação tecnológica é um tema transversal. Qualquer lugar que a gente estiver, a gente consegue falar a respeito dos riscos da tecnologia, como proteger, como orientar. E além dos educadores, eu acho que os pais também têm uma responsabilidade muito grande dentro de todo esse cenário, né? Em relação a isso, eu questiono muito, inclusive também já dei palestras em relação a isso e tenho pensado muito nisso, tenho lido muito também educadores se pronunciar sobre isso, aquela história da escola ficar disputando espaço com os pais disputando espaço com a escola, e eu sempre questionei isso porque, veja, a escola... Os professores, né, de um modo geral, eles são preparados para educar.
A vida toda eles se formaram para isso, eles se atualizam, inclusive é obrigatório, a própria LDB obriga os professores a terem um espaço na sua grade para atualização. E os pais não, a maioria dos pais nem é da área. Então, claro que o pai e a mãe educam, mas educam o quê? Aquele básico, diga obrigado, não maltrate as pessoas, respeite o professor. Mas isso é muito básico, porque não basta a criança decorar uma série de comandos, porque isso não funciona. Na medida em que ela conversa com o pai e o pai e a mãe já dão alguns comandos e ela vai para a rede social, aquilo tudo se desmancha, porque isso aqui é uma lavagem cerebral terrível. E a preocupação com o idoso também é porque o idoso, primeiro que ele não foi criado nisso aqui. Então já exige dele uma adaptação que nem todos estão preparados. Eu lido muito com idosos, inclusive aposentados lá de onde eu trabalhava, e eu vejo que a queixa deles é exclusão digital. Porque onde já se viu, eles exigem do idoso. Bom, aí eu sempre coloco, olha, a pessoa que não se adapta, ela é extinta. As plantas foram extintas por causa disso, algumas, os animais e as pessoas também. Então você tem que se adaptar. Se você não se adaptar, você está fora mesmo. Isso é uma coisa. Agora, claro que o idoso ele não tem mais aquela flexibilidade que tem, por exemplo, uma criança para aprender, porque ela já nasceu no meio. Talvez, se ela tivesse que atuar analogicamente, ela não conseguisse. Como a dificuldade do idoso de atuar digitalmente. Mas tudo isso eu vejo que é uma questão de adaptação, paciência, dá tempo para o cérebro. Minha preocupação maior com o idoso é quando ele fica fragilizado por alguma, não digo demência propriamente, mas a idade, a velhice, ela traz esquecimentos, ela traz diminuição da flexibilidade, da rapidez do aprendizado. O idoso tem muito boa fé, porque naquela época lá que ele lia jornal e revista, saiu no jornal era lei, saiu na televisão era lei, e hoje não. Hoje o que sai na televisão a maioria é mentira, o que está na rede social é mentira. Então ele fica perdido. Então eu acho assim, o mais novo fica, mas ele tem, no meu entendimento, aí você vai falar da sua experiência, o instrumental para sobreviver. O idoso não tem esse instrumental. Uma que não aprendeu e outra que ele já está numa fase da vida que ele já está perdendo alguns instrumentos que ele tinha, como a própria memória, flexibilidade, enfim. Eu diria que são duas situações diferentes, onde os adolescentes, as crianças e adolescentes estão em fase de desenvolvimento, que ainda não têm o seu condicionamento, o seu discernimento formado. Então, hoje, eles ainda vivem por conta de riscos, até porque eles só vão ter realmente o seu córtex pré-frontal absolutamente desenvolvido a partir dos 25 anos. Então, até então, o movimento deles, as atitudes deles são todas no sentido dos impulsos. Eles agem por impulso, eles gostam de correr riscos. Então, a todo momento, eles não conseguem perceber a diferença do certo e do errado. Eles simplesmente fazem. Então, a partir do momento que eles estão inseridos num ambiente virtual, o que eles querem ali? Eles querem experimentar. E quanto mais liberdade, quanto mais poder, quanto mais acesso eles tiverem, eles vão continuar. Ninguém vai, até hoje, agora sim, o mundo está despertando, está acordando para a importância de regular, né, as big techs no sentido de o que elas podem, o que elas não podem fazer, como são os acessos liberados para as crianças e para os adolescentes, vamos estipular controle parental. As crianças, elas têm uma facilidade muito grande, sim, tecnologicamente falando, de pegar um celular ou então um notebook, um tablet, e eles conseguem se virar muito bem, porque eles já nasceram com essas ferramentas nas mãos. Porém, o discernimento para utilizar essas ferramentas dentro dos acessos que elas abrem, que é o ambiente virtual, aí é uma outra situação.
Quando a gente olha para o cenário dos idosos, que é uma outra parte vulnerável, a gente vê que são seres adultos que estão envelhecendo e perdendo algumas habilidades cognitivas, né? E nesse sentido eles também se tornam vulneráveis. E aí, o que eu vejo, até fazendo uma conexão entre esses dois cenários, e isso eu estou falando com base no que eu já comprovei conversando com as crianças nas escolas. Muitos ficam na tela há muito tempo porque não tem controle da família. A família simplesmente permite que fique ali numa tela por prazo indeterminado e eles vão buscar ali naquela tela um acolhimento por conta de uma falta que eles sentem no ambiente real, ou seja, o abandono. Perfeito. Os jovens. Os idosos é a mesma coisa. Perfeito. Os idosos, eles também encontraram numa tela, no WhatsApp, numa plataforma digital, um acolhimento que eles não estão conseguindo encontrar na vida real. Perfeito. Então, se parar para pensar, claro, guardar as devidas proporções dentro, né, do discernimento de cada um, são dois tipos de titulares que estão buscando um reconhecimento, um pertencimento, um acolhimento, cada um com finalidades distintas, óbvio, mas é ali no ambiente virtual que eles estão encontrando aquilo que eles buscam. E aí o que acontece? As plataformas foram feitas para isso. Qual que é o objetivo das Big Techs? O modelo de negócio deles, o que eles buscam do ser humano? A atenção. Então, todos os mecanismos, os instrumentos, o design, as estruturas são feitas para quê? Para nos manter conectados o máximo de tempo possível. E aí, conforme mais tempo a gente fica, mais eles aprendem a respeito do nosso comportamento, o que a gente gosta, o que a gente não gosta, e eles nos alimentam do quê? Dos nossos prazeres, para quê? Para com que a gente cada vez mais fique conectado. E criam necessidades, né? Criam necessidades, porque na verdade o objetivo de tudo isso é justamente o consumo, né? A movimentação do dinheiro, do capital. E também, pior de tudo, é a dominação mental mesmo. Porque você dominado, você faz... eu tenho estudado muito marketing, né? Porque, por conta da própria minha atuação. E o marketing funciona dessa forma. Ele cria uma necessidade em você, porque, claro, o dinheiro move o mundo. Sim. Só que existe um limite. Existe um limite entre você querer alguma coisa e procurar aquilo, e, ao contrário, o produto vir atrás de você e convencer você que você está precisando dele. E aí, então, você compra sem precisar. Sim. Agora, eu vou fazer umas perguntas para você aqui, maravilhosas, porque eu acho importante, por exemplo, você faz palestras com adolescentes nas escolas, um trabalho belíssimo, porque a última vez que você veio no Pode Falar, eu, a partir de então, te sigo, então eu sei o que você vem fazendo por aí e acho importantíssimo. Então, uma colocação que eu faço para você é a seguinte: é importante, até que ponto é importante os pais saberem o que os filhos estão fazendo na internet? Isso existe? É importante essa conexão? Não dizer que os pais estão regulando, tomando conta, que de fato devam estar, principalmente se os filhos são menores e não têm capacidade de escolher por conta do que você acabou de dizer, que o córtex pré-frontal não é desenvolvido e as crianças não conseguem ter decisões ou, se decidem, não são capazes de avaliar a consequência. Sim. Então precisa sim ter um adulto. Mas a posição dos pais é delicada, porque se ele passar muito a imagem de controlador, as crianças vão mentir, enganar e aí que eles vão ficar perdidos mesmo. Ao mesmo tempo, ele precisa saber para poder orientar. Porque nem os filhos sabem se estão precisando de orientação. É bem isso mesmo. Descobrem algum guru lá dentro, pode ser até um personagem qualquer, e vão atrás daquilo que é passado. Então, até que ponto é importante e até que ponto, de fato, os pais acompanham esses adolescentes e o que eles veem nas redes sociais? Bom, o primeiro ponto que eu falo e reforço muito é que os nossos filhos, a privacidade deles é muito relativa. Eles não têm a privacidade que um adulto tem.
Os pais têm obrigação de fiscalizar os filhos no sentido da proteção. Então, a partir do momento que meu filho, ele está acessando uma rede social, aliás, eu dei um celular para ele, eu permiti que ele acessasse uma rede social, automaticamente, essa criança, ela precisa ser monitorada. E de que forma que ela é monitorada? Existem controles parentais. Hoje, com o ECA Digital, as plataformas, elas são obrigadas a fornecer para os pais esses controles, mas eu reforço e repito isso de uma forma muito recorrente. Não é suficiente. A presença, a conversa, a orientação física, online, offline, Sim. analógica, e isso que faz diferença no cuidado de um filho. Então, por exemplo, o pai, ele vai monitorar, o Instagram hoje, por exemplo, dá para eles essa ferramenta de controlar o tempo de tela, né, de liberar ou não que aquela criança faça uma live até 16 anos, né? Depois eles já conseguem ter um pouco mais de liberdade, mas ainda tem que ter um monitoramento. Mas, ao mesmo tempo, por exemplo, os pais não conseguem ter acesso ao conteúdo das conversas. Os pais não conseguem saber quais foram as contas que aquela criança, aquele adolescente interagiu. Então, é um controle parental relativo. Agora, se os pais precisam, sim. Só que os pais eles só vão conseguir proteger, orientar, conversar e explicar quais são os riscos se eles conhecerem esses riscos. E uma coisa que eu falo muito, nós, e eu me incluo nesse pacote, somos seres analógicos. Nós viemos de uma era analógica e fomos inseridos juntos com os nossos filhos num ambiente novo, que é o ambiente virtual. Todos nós estamos aprendendo, mas a gente, na qualidade de responsáveis legais, nós temos a obrigação de aprender. Por mais que a nossa demanda diária seja muito grande, por mais que a gente tenha muitos afazeres, por mais que as coisas na nossa vida sejam corridas, porque está cada vez, né, nosso tempo está cada vez mais limitado, os pais precisam, sim, atentar para esse fato, aprender sobre os riscos. E eu falo de risco relacionado aos crimes virtuais. As exposições que as crianças estão nas redes, o que significa um grooming, um aliciamento digital, o que significa ali uma sextorção que está acontecendo, compartilhamento de nudes que está acontecendo isso de uma forma muito recorrente entre os jovens e muitas vezes as meninas, né, que acabam compartilhando, os meninos também compartilham, mas as maiores vítimas são as meninas, porque a gente ainda vive numa sociedade um pouco lacrada, né? Sim. E aí elas acabam sendo vítimas, só que elas acham que elas não são vítimas, elas Sim. se sentem culpadas e não buscam ajudas, não conseguem entender que elas estão sendo... Tem vergonha. Então, são tantas Ou situações... então quem assediou, por exemplo, pede segredo. Sim. E aí como que eu ameaça. vou? Aí eu vou perder a amizade. E é uma fase que a pessoa precisa muito de aceitação. Qualquer não, qualquer rejeição é uma catástrofe, né? Sim, sim. E isso faz com... E a gente falando de jovens, justamente naquele momento em que eles estão buscando ali pertencer, buscando ali ser incluído num grupo, buscando ali ser reconhecidos, isso daí para eles faz muita diferença. Porque a gente está falando de seres que ainda lidam apenas com emoções. Sim. As emoções deles são muito fortes, são muito intensas. Sim. Então, tudo neles tem uma proporção muito maior. Sim. E o que me deixa preocupar, e isso eu falo no final de palestras, eu sempre trago situações reais, né? E é um momento que todo mundo paralisa para escutar. E eu trago casos onde aconteceram sextorção, que é a jovem compartilha com o namorado, depois termina, vira ex e ali começa a gerar algumas ameaças, algumas chantagens por conta daquela foto. Ou simplesmente aquela foto começa a ser compartilhada e aquela menina se sente vítima. E aí ela começa a se fechar. Porque ela se envergonha, ela sabe que aquela foto dela está sendo compartilhada de uma maneira descontrolada, porque caiu na rede, a gente não sabe, né, e qual é o limite disso. E a gente tem visto muito nos jornais, né, recentemente aconteceu no Rio, aconteceu aqui em Itanhaém, a menina de 10, 11 anos foi estuprada no banheiro, aí outros que o ex-namorado menor chamou e aí apareceram mais não sei quantos maiores. E a mãe que viu compartilhada a foto da filha menor, enfim, né? Então a gente tem visto isso muito. Acontecia antigamente, mas eu acho que a rede, ela multiplicou muito isso. Sim. Porque você consegue conversar com uma quantidade imensa de pessoas que você não conhece pessoalmente, nem sabe se aquela pessoa corresponde àquela imagem que apareceu para você, não sabe nem se a voz é da pessoa, não sabe quantos anos tem,
né? Mas é isso que eu falo nas palestras, as crianças, os pais têm que ensinar os filhos a ter um comportamento crítico. Eles têm que ter ali um senso crítico mais apurado no sentido de, será que realmente essa pessoa é quem ela está dizendo? Será que esse vídeo que eu estou fazendo com ela é ela ou é uma inteligência artificial que está criando uma imagem que não é real? Porque eles sabem que a IA é capaz de fazer essas, né, todas essas distorções e aí... Só que eles, quando eles estão envolvidos, quando eles já têm ali, já criaram um vínculo com aquela outra pessoa, eles se deixam levar. Que isso é normal do ser humano. E o que nós tínhamos conversado ontem, que as redes preenchem vazios. Sim. Tanto no idoso, que às vezes não tem companhia, os amigos morreram todos, a família casou, foi embora, mora sozinho na casa. Ou o adolescente também passa por essa mesma fase, que ele não aceita ele mesmo, então na rede social ele diz que ele é o que ele gostaria de ser e não o que ele é de fato. Sim. E o outro também faz a mesma coisa, quer dizer, então nós estamos no mundo da fantasia completamente. Agora, quando a fantasia é boa, que te joga para cima, ótimo. E quando é ruim? E como diferenciar? Pois é. Aí a diferença é... O adulto tem o adulto dificuldade. cai nessa cilada, imagina um adolescente. Porque o que aconteceu? Os adultos também estão nas telas. Sim. E estão dando um exemplo para os filhos. Os filhos replicam muito as atitudes dos pais. Né? Tem um fenômeno hoje que se chama parental fubbing, que é justamente uma situação onde a criança ela é ignorada pelo pai por conta de uma tela. Sim. Né? Isso aí foi cunhado em 2015, se eu não me Sim. engano, 2012, agora eu não vou me lembrar E a gente vê exatamente o muita ano. crítica nesse sentido é. e os adolescentes cobrando. Pai, tô falando com você. Mãe, tô falando com você. E eles se sentem o quê? E Ignorados. a pessoa, pera um pouquinho. Abandonados. A tela está tendo mais prioridade na vida das famílias do que as relações interpessoais. E aí, o que o adolescente aprende? Bom, se o meu pai está na tela e na tela a tela é mais importante do que eu, talvez ali tenha algo bom para mim também. E ele vai buscar e ele encontra. E muitas vezes encontra da pior maneira. Porque o acolhimento ele vai conseguir. De alguma maneira ele vai conseguir. Porque você, a partir do momento que entra na internet, que entra na rede, você é acessado e acessa milhares de pessoas. Você consegue acessar pessoas do outro lado do mundo. Então, você está ali disponível. Você está ali carente. Você está precisando de acolhimento. O jovem consegue esse acolhimento. E aí? É quando ele começa a ser cooptado por uma tela. E dentro da tela é quando a gente entende, né, quando acontece as situações onde o jovem se envolve com as pessoas erradas, da tela de uma conversa de um jogo, ou até de uma rede social, do direct de um Instagram, por exemplo. Eles vão para uma plataforma onde a conversa se torna mais fluida, né, um WhatsApp, dali eles já migram para um ambiente real. E normalmente, o que acontece? Se a gente está falando de adolescente, o que se estabelece entre eles é uma relação, às vezes, de namoro. Né? Então, cria ali um relacionamento, só que o adolescente acha, nem sempre é a pessoa que o adolescente acha, né, que é a que se apresentou para ele através da tela. Acabam se apresentando na vida real. E sim, está acontecendo muitas situações criminosas por conta disso. Sim. Já a abordagem... Até há alguma preocupação agora de passarem vídeos para os jovens em relação a isso. Sim. Que o jovem marcou, a menina marcou com um menino, chegou lá, era um homem barbado, marcou num lugar ermo, não tinha para quem ela pedir socorro. Então eles mostram essa situação, principalmente os sites que tem, que eu acompanho alguns, de defesa pessoal. Sim. Eles mostram, né, como é que você se comporta na rua. Se um cara vem na sua direção, você atravessa, não deixa ele chegar perto de você. E mostram essa situação do cara que marca com a menina num lugar que não é passagem. E aí quando ela chega lá é uma pessoa muito mais velha. Em algumas palestras eu sempre levo, dependendo, né? Porque quando eu estou num projeto, eu consigo apresentar mais de eu faço mais de um encontro. E quando eu vou no segundo encontro, quando a gente aborda mais essa parte que envolve os assédios dentro das redes.
E eu levo um vídeo para eles que é da Europol, um vídeo de Portugal, e onde acontecem duas histórias. Uma história com uma menina e a outra história com um menino. E a história com a menina é justamente alguém oferecendo para ela a possibilidade dela se tornar modelo, que ela vai ter sucesso. A pessoa do outro lado, que é um homem, mas manda foto de um menino lindo, cheio de pose, falando que está recebendo, né, muito dinheiro com essas fotos. A menina se ilude e a confiança começa a ser ali criada. Num determinado momento, ela envia fotos íntimas para ele, para mostrar que ela tem um corpo legal e tal, e dali começam as ameaças. Do menino já é diferente. Ele está jogando, supostamente com uma outra menina, mas na verdade é um cara, uma outra pessoa, um homem que está ali do outro lado, e eles criam um vínculo e começam ali a fazer brincadeiras, e ali eles ficam amigos, e a menina começa a se insinuar para ele. Num determinado momento, ela fala, já quer esquentar um pouco mais a conversa, ela finge, aparece assim, um flash de uma foto, de uma imagem, como se ela fosse tirar a roupa. Aí ela fala assim, não, mostra você primeiro. O menino se despe em frente à câmera, tá tudo sendo gravado. Sim. E ele começa mais uma chantagem. E isso, quando eu termino essa palestra, as crianças estão assim, os adolescentes, né? Porque para as crianças a gente não mostra. Provavelmente pode até ter acontecido já. Aconteceu. Porque já teve escola. Porque pela reação que você vê neles... Eles ficam chocados, porque aí, já aconteceu. Mas aí já aconteceu numa escola, no final a adolescente veio falar comigo, mas ela disse, olha, aconteceu com uma amiga. Eu sempre falo isso. Aliás, o Serginho Grossman, que há décadas entrevista jovens, ele já transformou em padrão esse tipo. A minha amiga, aí todo mundo já começa a rir, sim, porque nunca é com eles, né? Nunca. Mas tá tudo bem, o importante é que mesmo ainda que fosse uma amiga, já é suficiente para você empaticamente se colocar no lugar. Sim. Aconteceu com ela, vai acontecer comigo. Se não aconteceu, pode acontecer. E eu tenho que me preocupar. Sim, é a proteção. Só que onde entra o meu papel nessa história? Eu passar para os pais, fazer essa ponte, falar, pai, mãe, vocês não estão vendo o que está acontecendo. As histórias estão se replicando para vários jovens, não só nessa questão de assédio, mas também na questão de excesso de tela, que afeta a saúde mental, também no cyberbullying, que as crianças estão sendo vítimas dentro de um WhatsApp, de uma rede social. Os pais não conseguem enxergar. Acham que o filho estar em casa é uma proteção, está seguro, e eles não conseguem entender. Nós vamos interromper aqui, porque nós vamos, sábado que vem, ter... Dia 15, a segunda parte, que nós vamos partir daqui. Qual a implicação de os pais não estarem acompanhando o que está acontecendo com os filhos? A doutora Juliane Cavallini vai partir no sábado que vem, exatamente a partir daqui. Até o próximo sábado, se Deus quiser.